nada, se inscrevam no canal. Acompanhem os outros vídeos que já tem aqui antes desse. Deixa aquela curtida. Se puder, comenta o que vocês estão achando dos vídeos. E me ajudem a continuar crescendo e a melhorar os vídeos, né? Conforme o gosto de vocês. O caso de hoje, então, é sobre as irmãs Yashifusa. No dia 11 de novembro de 2011, na cidade de Mogi das Cruzes, por volta das 10 horas da noite, um delegado recebeu uma ligação do senhor Nelson Yashifusa. Ele pediu desesperado que ele fosse à casa deles, que as filhas deles tinham sido assassinadas. O delegado, chegando lá, ele entrou dentro da casa. Ele relata que era uma cena horrível, era de se ver. Uma das meninas estava em cima da mesa, né, com diversas lesões pelo corpo. Uma lesão profunda na garganta e a outra estava no chão da sala. No dia do crime, o Nelson pediu para um rapaz que ele tinha confiança de fazer reparos na casa dele, que se chamava Antônio Carlos, o Tartaruga. Ele chamou esse rapaz para ir lá fazer reparos, e ele e a Rita Yashifusa, é um nome complicado, gente, resolveram sair para resolver alguns problemas que eles tinham para resolver. E nisso, na casa, ficou o piscineiro, a empregada da casa e o Antônio. A polícia não soube dizer qual foi a reação da Renata, que eles chegaram a perguntar para o pai, né, dela qual seria a reação da Renata se alguém tentasse abusar dela. E os pais não souberam dizer. Então a polícia não soube dizer se no momento que o Antônio sentou no mesmo sofá que a Renata, ele tentou fazer algo com ela e ela agrediu ele, e ele ficou brabo com ela e já se levantou, foi no banheiro, voltou, passou pela cozinha e já voltou com uma faca em mãos, e ali já começou a abusar dela e agredir ela, né? A Renata, ela trabalhava no fórum porque ela queria ser juíza, né? Então, o Antônio Carlos estava em casa e a Renata não estava ainda, estava só a irmã mais nova, que era a Roberta, né? Roberta estava no segundo andar, no quarto dela. A Renata chegou, né? Trocou de roupa, colocou uma roupa mais simplesinha. A gente que é mulher, ela gosta de usar mais blusa soltinha, assim, sem sutiã, e uma bermudinha, sabe? Até porque tu tá em casa, tu não vai imaginar que uma pessoa vai tentar te abusar, né? E daí ela sentou no sofá, e nisso no sofá tava ele ali, né? E foi daí que aconteceu, né? Que ele tinha no corpo delas, no caso, tanto uma quanto a outra tinha sinais de abuso, né? E a Roberta, ela tava lá em cima, né, no segundo andar, ela tava ouvindo música, então ela não ouviu nada do que estava acontecendo lá embaixo. Ela simplesmente resolveu descer, né, talvez para ir no banheiro ou para tomar uma água, né? Não se sabe ainda, né? E aí ela desceu e encontrou o corpo da irmã dela ali na sala. E nisso ela tentou fugir. Só que nisso o Antônio Carlos já veio por trás e com isso cortou o pescoço dela, e ela resbalou porque começou a sangrar muito, ela resbalou no próprio sangue dela.
E nisso ele já pegou ela pelas pernas, arrastou ela para a cozinha e ali ele deu fim à vida dela e abusou. Logo após cometer o crime, Antônio senta na porta da frente da residência com a faca ainda em mãos. Com isso ele se lesiona com cortes superficiais. Chegando na residência, Nelson e Rita se deparam com Antônio, desesperado, gritando que invadiram a casa e mataram as meninas. Antônio possuía a confiança da família. Por isso, Nelson e Rita não se preocuparam em sair e deixar as meninas a seus cuidados. Até porque Antônio era casado e tem 2 filhas. Frequentava a casa deles desde que as meninas eram pequenas. Era educado, caprichoso e prestativo com o seu trabalho. As 2 irmãs sofreram tentativa de abuso sexual por conta de diversas lesões que elas sofreram no corpo. Elas tinham diversas manchas nos braços, nas pernas, no peito, além das lesões que realmente mataram elas, né? E segundo o médico legista que fez a perícia, ele falou que como o ferimento, no caso, foi muito profundo e lesionou a traqueia, elas ficaram assim, coisas de segundos, elas perderam a consciência, elas não sabiam mais o que estava acontecendo. Então elas tiveram poucas chances de tentar lutar. Resolve conversar com a empregada da casa e o piscineiro. Com isso, ele descobre que o piscineiro foi um dos primeiros a ir embora da residência após a saída do Nelson e da Rita. E logo em seguida saiu a empregada, ficando na residência somente as 2 irmãs, a Renata e a Roberta, e o Antônio. Descobrindo isso, o delegado se dirigiu ao hospital, onde o Antônio estava internado por conta das lesões dele. E chegando lá, ele começou a fazer as perguntas para o Antônio, e o Antônio começou a se recusar a responder, começou a não querer responder de uma forma clara. Ele começou a desviar do assunto porque ele não queria conversar sobre aquilo no momento e tal. Após a saída do Antônio do hospital, porque o delegado estava muito preocupado em perder ele de vista, né? Em perder ele de vista, que ele saísse do hospital e se sumisse, né? Que fosse embora, porque ele sabia que a polícia estava em cima dele e ele não tinha certeza que a polícia já tinha provas contra ele, já tinha, né, coisas contra ele. E então o delegado chegou no médico que estava cuidando dele e perguntou, tem como a gente, no caso, colocar um policial aqui cuidando para ele não fugir ou algo que impeça ele de fugir? Aí o médico pegou e falou pro delegado que a medicação que eles deram pro Antônio iria durar até as 11 horas do outro dia. Então, ele poderia ficar tranquilo, que ele não iria fugir nesse meio tempo. Aí tá, no outro dia, após as 11 horas, o Antônio foi liberado e já foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento. Chegando na delegacia, o delegado começou a apertar ele e perguntar se ele gostava das meninas, se ele tinha, né, carinho por elas, e ele sempre dizendo que sim, que ele gostava das meninas, que ele tinha visto elas nascerem, que ele cuidava delas como se fossem as próprias filhas dele, como se fosse mais 2 filhas, porque ele tinha 2 filhas, né? E tá. Aí o delegado então resolveu dizer para ele que se realmente havia entrado 3 pessoas dentro da residência, ele não fez nada para salvar as meninas. Ele não fez nada, porque uma pessoa que entra em luta corporal com outra pessoa para salvar uma outra vítima, ela não vai sofrer pequenas lesões como o Antônio sofreu. E nisso ele começou a ficar nervoso, já não sabia mais o que ele respondia, já não sabia mais, né? Ele já queria ir embora. E nisso o delegado resolve pegar a foto dos corpos das meninas e mostrar para ele.
né? Aí o delegado disse bem grossamente: tá aqui o presente que tu vai entregar pro Nelson. Se tu é tão amigo da família e gosta tanto das meninas, esse aqui é o presente que tu vai entregar pra ele. E o Nelson tá aqui na rua, né, aqui na outra sala, querendo falar contigo depois. E nisso ele ficou mais nervoso ainda. Ele não queria conversar com o Nelson e não queria ver as fotos de jeito nenhum. E mesmo assim o delegado foi lá, buscou as fotos, fez o Antônio ver as fotos. E ali ele não se aguentou mais. Na frente do próprio advogado dele e de um juiz, ele assumiu que ele cometeu o crime. O Antônio, na realidade, ele não tinha intenção de matar nem a Renata e nem a Roberta. Ele, perante o delegado, o juiz e o advogado dele, ele relata que ele tinha o intuito de manter relação com as duas meninas, só que ele não tinha o intuito de matar. Ele acabou matando porque, pela reação delas, né, por conta que ele tinha matado já a Renata não se sabe se ela chegou a agredir ele, ou se ela de alguma forma, de certo, ela tentou se defender do abuso, e aí ele acabou matando ela. A irmã dela, a Roberta, consequentemente, ele acabou matando porque ela tinha visto a irmã morta, então ele já não tinha mais o que fazer, não tinha que esconder que foi ele, então ele matou ela, ele tentou abusar e foi o mesmo procedimento. Não tinha intenção de matar nem a Renata, nem a Roberta. A Renata, ela tinha 21 anos, ela estava prestes a entrar, a se formar, né? Porque ela queria ser juíza, ela estava fazendo estágio no fórum. Já a irmã dela, a Roberta, tinha 16 anos, não sabia ainda bem dizer o que ela queria ainda, mas era muito estudiosa também e já pensava em fazer vestibular já. Ele não tinha intenção de matar. Ele tinha, a única intenção dele era manter a relação com a Renata. Como a Renata, provavelmente a Renata deve ter ou negado ou talvez agredido ele fisicamente ou verbalmente, ele acabou se irritando com aquilo ali, acabou daí abusando e matando ela. A irmã dela teve esse mesmo fim por conta de que ela já estava na mesma residência, então ela desceu, não teve nem tempo do Antônio esconder o corpo ou mentir, inventar uma desculpa. Ela simplesmente desceu pouco depois e ela viu já o corpo dela, da irmã, né, ali. E então o Antônio deu o mesmo fim nela como deu na Renata, né? Só que pelo que eu vi, gente, o fim da Roberta foi pior do que a Renata. Né? A Roberta, ela sofreu muito mais lesões, ela sofreu muito mais, né? Por conta de que ela virou de costas para correr e ele cortou, no caso, deu um corte no pescoço dela e ela acabou escorregando no próprio sangue dela e caiu. E com isso ele puxa ela pelas pernas, né, e leva ela de rastro até a cozinha, lá em cima da mesa, que ele abusa dela, enfim, e eu acredito, assim, pelo que eu vi, pelo que eu estudei, assim, ó, eu acho que a Roberta sofreu mais do que a Renata. A Roberta foi uma coisa, assim, que ela não... Ela morreu ali mesmo no local, sabe? Ele só cortou o pescoço dela, ela não tinha indícios de que ela tinha tentado correr ou nada. Já a Roberta tentou. E então, assim, eu acho que foi muito mais complicado. E mais doloroso também.
Antônio Rodrigues Carlos da Silva, o Tartaruga, foi condenado a 57 anos em regime fechado, por homicídio triplamente qualificado e estupro. O caso é esse, de hoje. Ele não tem muito detalhe também, é um caso recente, 2011, né? Mas não é um caso que tenha muita informação, não é um caso que tenha fotos, sabe? As imagens que eu vou trazer aqui pra vocês vai ser das meninas, vai ser do Antônio, vai ser dos pais, né? Mas não tem foto da cena, assim. Os corpos eu não vou trazer porque, assim, ó, eu cheguei a ver a foto dos corpos, como é que ficaram. Ficou, assim, muito feio. E, assim, ó, em próprio respeito, sabe, as pessoas eu não vou botar aqui. Se vocês quiserem, depois vocês botem lá no Google o caso e a Cifusa, que vocês vão ver, sabe? Eu não sei se eu tô falando o nome certo, que é um nome complicado, eu acho que é oriental, não sei. E eu tento sempre trazer o máximo de informação que eu consigo, mas às vezes não é fácil, né? Porque às vezes tem pouca informação e não tem muita imagem que eu possa trazer pra vocês, porque tem casos que só tem imagem dos corpos e eu procuro não trazer isso pra vocês, né? Porque a minha intenção não é mostrar os corpos, é contar a história do crime, o que aconteceu, por que aconteceu, a condenação do réu, entendeu? Tudo isso. Então, gente, é isso. O caso dessa semana é esse. Espero que vocês gostem também. Peço novamente que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam o vídeo, que se vocês puderem também comentar aqui o que vocês acham dos vídeos, se vocês puderem me indicar casos que vocês queiram que eu faça, que eu traga pra vocês. E é isso, gente. Até a próxima semana. Espero que todos vocês estejam bem.